Pessoal, vamos lá, sabadão, dia 12, edital já saiu, sabemos a data da prova, estamos há 2 meses para a prova, né? E vamos que vamos. Uma sociedade empresária importou mercadoria por um valor equivalente a 21.400. Foram gastos 2.421 com seguros e tarifas aduaneiras. Além dos valores citados, a sociedade empresária incorreu nos seguintes tributos, dos quais apenas o imposto de importação não é recuperável. Tributo, imposto, ICMS, PIS, COFINS, total dos tributos. Considerando-se dados informados, o custo de aquisição com mercadoria é igual a... Então, pessoal, aí a gente tem dito no curso, né, e outros professores também dizem a mesma coisa, que os impostos recuperáveis a gente vai subtrair do valor da mercadoria. Porém, esse exercício ele teve um detalhe, foi passivo na época de discussão de anulação ou não, mas acabou que ele não foi anulado. Esse valor dessa mercadoria é mercadoria importada, tá? E esses impostos, PIS, COFINS e ICMS, brasileiros. Então, não teria como ele estar aqui dentro já do custo da mercadoria. Outra coisa é que o exercício deixa bem claro. Além dos valores citados, a sociedade empresária incorreu nos seguintes tributos. Então, ou seja, está falando que além desses valores que está os valores dos tributos. Mas, realmente é passivo de uma confusão, mas continuamos nessa, tá? Que vocês têm que agora, tipo assim, abrir a mente e observar. Se for importação, pode ser que o valor dos tributos não esteja dentro. Agora, se for valor de mercadoria mesmo aqui dentro do Brasil, o valor dos impostos recuperáveis vai ter que ser subtraído, tá? Espero não causar confusão aí com vocês. Então, vamos lá. A gente tem o que é o custo da mercadoria, o custo com os impostos, com seguros e tarifas aduaneiras, né? E o imposto com importação. É o que a gente vai ter para custo dessas mercadorias. E os impostos recuperáveis, em vez de a gente subtrair como é o normal, quando não há importação, é mercadoria brasileira, né? A gente vai simplesmente desconsiderar, porque como eles além do valor da mercadoria e eles recuperáveis, a gente não precisa considerar ele. Então, é 21.400 mais 2.421 mais 8.337,35. Então, a gente tem aí 32.158,35 como gabarito da questão, tá? A gente tem um outro exercíciozinho legal, já mais recente, 2017. Uma sociedade empresária com um único estabelecimento apresentou o saldo final de R$ 1.200 de ICMS a recuperar. Em agosto de 2017, realizou as seguintes transações. Aquisição de mercadoria por 80 mil. Neste valor estão inclusos de ICMS recuperável 9.600. Devolução de 10% da mercadoria adquirida. Venda de 50 mil. Venda por 50 mil de 50% das mercadorias adquiridas. Sobre o valor de venda, incide ICMS a uma alíquota de 12%. Considerando que essas foram as únicas transações efetuadas no mês, após o registro contábil de apuração, a sociedade empresária apresentará um saldo de ICMS recuperar no valor de, a questão já deu uma luz para a gente que o saldo é a recuperar, né? E aí aqui a gente precisa saber 2 grandes pontos. Sobre a compra eu tenho a recuperar, ou seja, um direito, né? E sobre a venda eu tenho um a pagar. Ele dá informação aqui que foram vendidos 50% das mercadorias, mas isso é desnecessário. O que eu preciso saber para eu calcular o ICMS é o valor da venda, 50 mil vezes os 12% da alíquota. Então, o que eu tenho aqui a pagar é de 6 mil, certo? E eu já tinha um saldo a recuperar de 1.200, certo? Então, eu tenho 1.200 a pagar, 1.200 a recuperar, 6 mil a pagar. E agora eu preciso saber aqui nessa compra quanto que foi o meu ICMS, para que eu possa fechar todas as minhas apurações. Então, eu fiz uma compra de 80 mil, cuja nessa compra de 80 mil gerava um imposto a recuperar de 9.600, mas eu devolvi 10% dessa compra. Então, basta eu pegar os 9%, os 9.600 menos 10%, porque eu vou diminuir 10% também. Se eu devolvi 10% da compra, eu também preciso devolver 10% do imposto. E acho
8.640. Então, eu tinha um saldo a recuperar de 1.200. Da minha compra atual, mesmo após devolução, ainda fiquei com um saldo positivo de 8.640 e tem um a pagar de 6.000. Aí é só matemática. 1.200 do que eu tinha de saldo, 8.640 do que eu tinha da minha compra, menos os 6.000 que eu tenho a pagar. Fico com um saldo a recuperar de 3.840, tá, pessoal? Dessa questão, preciso levar o quê? O ICMS sobre compra é um direito a recuperar. Mas se eu tive devolução, eu também tenho que devolver o valor do meu imposto, afinal vai abater, né? O ICMS sobre a venda é o que eu tenho a pagar, né? E a minha apuração de ICMS é ICMS a recuperar menos ICMS sobre venda, né? Aí, se eu tiver um saldo positivo, continuo a recuperar. E se eu tiver um saldo negativo, é o que eu tenho a pagar, certo? Então, eu preciso só saber fazer isso para resolver essa questão. Agora, vamos aqui, uma questão de PEPs. Uma sociedade empresária utiliza o inventário permanente para controlar seus estoques. E apresentou o seguinte movimento no mês de fevereiro de 2017, de estoque de mercadoria para revenda. Dia 6, comprou 80 unidades a R$400 cada. Então, 6 vezes 80, 80 vezes 400, tá? 80 da unidade vezes 400 é igual a 32.000. Dia 13, ele comprou 120 a 440. Então, eu tenho 120 unidades vezes 440. 52.800. Aí, eu tive uma venda de 180 unidades por R$800 cada uma. Aí, o que eu preciso me atentar aqui? A minha venda, o que ele me dá aqui é o meu preço de venda, né? E isso vai compor as minhas receitas e não o meu custo. E o meu estoque, eu dou baixa nele, né? Em contrapartida, o quê? É o razonete estoque com razonete custo de mercadoria vendida. Então, eu não preciso saber da receita, eu preciso saber do custo dessa mercadoria. Então, como a gente tem primeiro que entra, primeiro que sai para venda, desses 180, primeiro eu vou baixar 80 unidades a 400 e depois eu vou baixar 100 unidades a 440. E aí, eu vou descobrir o meu custo de mercadoria vendida. Então, 80 vezes 400 a gente já tem aqui que é 32.000. E 100 vezes 440 vai ser 440 vezes 100, 44.000. Então, o meu custo de mercadoria vendida aqui, ó, é 44.000 mais 32.000. Dá um total de 76.000, certo? E aí, eu fiz mais uma compra de 100 unidades a 480. Então, eu tenho uma compra de 100 unidades vezes 480. Tenho 48.000 aqui, ó. Ficou meio bagunçadinho aí na questão, né? 48.000. Aí, a questão quer saber, né? Desconsiderando os tributos, o valor do estoque de mercadoria para revenda. Então, note, eu baixei essas 80 mercadoria e aqui eu baixei o quê? 100 unidades. Então, aqui eu fiquei o quê? Com 20 unidades a 440 no meu estoque. 20 unidades vezes 440, eu fiquei com 20 unidades vezes 440, eu fiquei com 8.800. 8.800, tá? Então, ou seja, encerrou essa. E eu fiquei com 8.800. Só que eu tenho mais o quê? Mais 48.000 de saldo dessa última compra que eu fiz aqui. Então, é 8.800 mais 48.000, 56.800, certo? Ficou meio bagunçadinho aí, mas na prova é o que a gente tem de espaço é isso. É bom que vocês já vão treinando aí na prova, tá? Então, aqui o que eu precisei fazer? Apurar os valores, né, das minhas compras, dar baixa na venda que eu fiz a preço de custo, né? Para eu saber qual o saldo de estoque que eu teria dessas duas compras de cima. Após apurar aqui, ó, que foram 20 unidades a 440, que seria o meu saldo de 8.800,
eu somei com a próxima compra, o meu valor da minha próxima compra. Lembrei da pergunta da Jusilé, que falou assim, mas estoque não é quantidade, é valores que a gente dá baixa? Na parte operacional, administrativa, a gente vai dar parte, na hora que você faz a venda, ele já sai a quantidade do estoque, né? Mas lá no nosso balanço, na contabilidade, o nosso estoque é valor, tá? Essa aqui a gente fez em sala, vamos fazer novamente. Uma sociedade empresária de comércio varejista apresentou, nos meses de janeiro a março de 2018, a seguinte movimentação de compra, venda e devolução de um certo produto em seu estoque. O saldo de estoque de produto era 250 unidades a R$3 cada. Então, vamos lá. Fiz assim, né? No quadro até lembro. 250 a 3. Vamos saber quanto que eu tinha de saldo de estoque. 250 unidades a R$3. R$750. Aí, em janeiro, foram vendidos 80 unidades. Em janeiro, foram vendidas 80 unidades. Então, dessas 250, eu vendi 80. Vendi um total de 240. Aí, a gente falou assim, já que a gente tá respondendo sem fazer aquela bonitinha tabelinha, toda vez que a gente fizer uma compra, uma venda, a gente fechar os saldos, né? Então, 250 menos 80, agora eu fiquei com 170. Eu fiquei com 170 a R$3, que dá um saldo de 510 no meu estoque. Aí, em 15 de janeiro, foram vendidas, ó, mais 100 unidades. Então, eu vendi mais 100 unidades a R$3, que dá 300. Então, agora eu fiquei com 70 unidades a R$3, que dá 210, certo? Aí, em 28 de janeiro, foram compradas 300 unidades a R$4,48. Então, agora, ó, 300 unidades a R$4,48. 300 unidades vezes R$4,48. Dá 1.344. Aí, eu preciso fazer o meu saldo, certo? E quando eu tenho que fazer o meu saldo de custo de média ponderada, eu vou fazer a média como? Somo as quantidades, somo o total e divido, né? Então, aqui vão ser 370 unidades agora, né? E o meu valor total é o valor total da nova compra, 1.344 mais 210. Então, é 1.554. E para eu saber quanto é o custo de cada unidade minha, eu divido valores pelas unidades. Então, 1.554 dividido por 370, eu acho agora um custo médio de R$4,20. Aí, dia 10 de fevereiro, foram vendidas 150 unidades. Então, agora, ó, eu vou tirar do meu estoque 150 unidades a R$4,20. Que dá 630. E aí, eu fiz uma venda, então, eu vou apurar de novo. 370 menos 150, ficou agora só 220 unidades. E aí, 1.554 menos 630, 924, certo? E aí, eu quero saber o valor. Então, é 924 dividido por 220. Continua um custo de R$4,20. Observa que o mesmo custo. E lembra que eu falei? O custo, ó, vinha 3,333. Quando o custo mudou? Quando eu fiz uma compra com valor superior, ou a maior ou a menor, o meu custo só muda quando eu faço uma compra ou a maior ou a menor. Se eu fizesse uma compra aqui de R$3, ele ia continuar R$3, ele jamais ia mudar, tá? Então, eu preciso saber disso. E aí, ó, quando eu fiz uma compra de R$4,48 com a média de 3, ficou R$4,20 de média aqui, dos meus valores. Então, a minha última venda foi a
4,20, porque era o meu último valor encontrado, e o meu estoque continua 4,20. Agora, se eu fizer uma nova compra aqui, ou para mais ou para menos, aí essa média aqui vai mudar, tá? Então, a questão que é o valor do estoque, o somatório do custo de mercadoria e a receita. Ó, lembra que eu falei para vocês na questão anterior que a gente estava resolvendo aí no vídeo? O valor das vendas aqui, ó, vendeu 80 unidades por 416, vendeu 100 unidades por 480 e vendeu 150 unidades por 750. Esse valor de venda é o valor da minha receita. Então, ou seja, o preço de venda, o que eu vendi, o somatório do que eu vendi, é o que eu tenho de receita. Então, 416 mais 480 mais 750, eu tenho 1.646 de receita. Aí, eu tenho 3 alternativas aqui, então ainda não dá para eu fazer nada, né? Aí, o que ele quer é o estoque. Olha o meu saldo de estoque final aqui, quanto ficou, ó. Estoque, 924. Aí, eu tenho 2 alternativas com 924. Então, agora, o que vai fazer eu matar a charada é eu descobrir o meu CMV, o custo de mercadoria vendida. Então, toda vez que eu tive uma venda, eu tenho que ir lá e saber por quanto foi meu custo, para eu somar somente os custos, certo? Então, aqui, eu tive uma venda no dia 10 de janeiro de 80 unidades pelo valor de 416. Então, eu tive uma venda de 80 unidades. O custo, ó, o valor, a receita é 416, mas olha o custo quanto é. Aí, depois, no dia 15 de janeiro, eu tive outra venda de 100 unidades. Ó, o custo aqui. 100 unidades, a receita era 480, mas o custo era só R$300. E foram vendidos mais 150 unidades. 150 unidades, a 4,20, ó, o custo aqui, 630. Então, agora eu vou somar os custos para eu saber o total do custo. Então, é 240 mais 300 mais 630, 1.170. Então, é a alternativa D de dado. Ok? Então, vamos para uma outra questão. A questão ficou ruinzinha? Vocês têm elas impressas aí, vai dar para ver melhor. Em fevereiro de 2016, uma sociedade empresária apresentava os seguintes dados a respeito de suas operações com mercadoria. Estoque inicial de mercadoria, 80 unidades ao custo unitário de R$20. Compra de mercadoria de 170 unidades ao preço total de 6.000. Neste valor estão inclusos o ICMS recuperável a 15%. A venda de mercadoria de 200 unidades pelo preço total de 8.000, com incidência de 15%. Compra de mercadoria de 50 unidades com preço de 3.000, neste valor estão incluídos ICMS recuperável de 15.000. A empresa utiliza o registro de inventário permanente, o estoque de mercadoria avaliado pela média ponderável móvel. Com base nos dados informados, o valor de custo de mercadoria vendido no período. O custo de mercadoria vendido no período. Então, vamos lá. CMV é igual a estoque inicial, mais compra, menos estoque final. Será que dá para resolver assim? O estoque inicial é 80 vezes 20. 1.600. A compra é de 6.000. 6.000 menos 6.000 menos 15%. A compra, o custo dela é 5.100. Não vai dar, não. Para responder por a fórmula, não. Vamos ter que ir pela planilhinha mesmo. Então, vamos lá. Eu tinha 80 a 20, que ficou 1.600.
Aí eu fiz uma compra de 170 a 5.100. Ó, como eu faço para eu descobrir o valor unitário, se eu não sei, ó. Eu já tirei o valor do tributo aqui, ó. Peguei 6.000 menos 15%, achei 5.100. Aí eu pego 5.100 e divido pelo 170 para eu achar o custo unitário dela. Então, 5.100 dividido pelo 170. Achei um custo unitário de 30, ó. Observa que houve um valor maior. Se houve um valor maior, eu preciso fechar meu saldo, porque esse valor aqui vai mudar, tá? Então, 80 mais 170 ficou 250 unidades. 250 unidades. E 1.600 mais 5.100. Ficou o quê? 6.700. Agora, eu pego 6.700 e divido por 250. 6.700 dividido por 250. Achei a média aqui, ó, de 26,80. Tá vendo? Então, aí eu fiz uma venda de mercadoria de 200 unidades a 26,80. Então, é 200 unidades vezes 26,80. 5.360 é o meu custo de mercadoria vendida, tá? Então, observe que pela fórmula a gente não ia conseguir. Então, eu tive que vir pelo método mesmo, média ponderada. Peguei o que tinha no meu estoque, ó. A questão tá bem fraquinha a impressão aqui, mas, ó, eu tinha no meu estoque 80 unidades a R$20. Então, 80 unidades vezes R$20, achei 1.600. Aí, eu fiz uma compra de 170 unidades pelo preço de 6.000, mas neste valor está incluso o imposto recuperável de 15%. Aí, como eu faço? É 6.000 menos 15%, fica 5.100. Então, essas 170 unidades que eu comprei custaram 5.100. Aí, olha, eu peguei os 5.100 e dividi pelo 170 para eu saber o valor unitário de cada mercadoria na minha compra. Achei 30. Aí, eu vi aqui, ó, que 30 e 20 é diferente. Então, aí eu sei que eu preciso fazer a média ponderada para eu achar o meu custo. Então, como que eu faço a média? Somo o que eu tinha no meu estoque com o que eu comprei, deu 250. E somo o valor do que eu tinha com o que eu comprei, deu 6.700. Pego 6.700 e divido por 250, achei o custo médio de 26,80. Então, a venda tá logo após aqui, ó. A venda vem logo após. Começou a chover aqui, eu tive que parar para fechar umas portas e perdi o raciocínio. Não sei onde eu estava mais, mas tudo bem. Aí, ó, quando eu cheguei aqui na média, 26,80, aí o valor que eu vendi, ó, pelo preço de 8.000, tá vendo? Mas esse preço aqui não é o custo que a mercadoria me custou, esse preço é minha receita, né? É o que eu vendi, o que eu faturei com a venda. Então, eu preciso saber o custo das 200 unidades. Então, qual que é o custo? É o que eu acabei de encontrar aqui, ó. Então, eu faço 200 vezes 26,80, acho 5.360. Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadoria para revenda e seus registros constam os seguintes dados relacionados aos itens adquiridos. Frete sobre a compra de mercadoria, 400. Gasto com divulgação, 100. Gastos estimados para concretizar a venda. Ó, isso é pegadinha de prova, tá, gente? Gasto estimado para concretizar a venda. Preço de venda, 1.600. Tributos adicionais recorrentes da aquisição da mercadoria não recuperáveis e não incluído no valor da aquisição. Nossa, esse ficou muito claro. Tributos recuperáveis incluídos no valor da mercadoria. Ó, também o exercício 2016, muito bem claro. Valor de aquisição da mercadoria. Então, eu comprei a mercadoria por 1.000, tenho 170 de tributo recuperável, tenho 200 de tributo não recuperável e tenho 400 de frete sobre a compra de mercadoria.
1000 menos 170 mais 200 mais 400, 1430. Ó, aqui, gastos estimados necessários para concretizar a venda. Gente, sempre despesa com venda é despesa com venda, não tá no custo de aquisição da mercadoria, tá? É como se também aqui se fosse assim, ó, frete para entregar a mercadoria ao cliente. O frete da minha venda, ele é despesa, ele não é custo, tá? Eu tinha visto duas pegadinhas aqui, mas gasto com divulgação também não tem nem como pensar que ele é um custo, né, de aquisição de mercadoria. E por hora é isso. E acabamos. E agora temos os outros exercícios que eu passei, mas eu vou fazer um outro vídeo para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Obrigado!